Você já pensou em fazer biscoitos que parecem frios e petiscos reais? Olha que linda essa tábua, toda feita em biscoitos decorados. Essa ideia é perfeita para chamar a atenção das suas clientes e despertar o interesse pelos seus biscoitos decorados. Fique comigo e descubra como impressionar com criatividade e muito sabor. E eu gosto sempre de trazer ideias simples. Mesmo você que está começando agora a fazer biscoitos decorados, vai conseguir com facilidade fazer esse kit, essa tábua de frios e petiscos que eu estou te mostrando agora. Porque são decorações simples que no final a gente vai dar pequenos detalhes que valorizam demais o nosso trabalho. Eu já tenho aqui os biscoitos assados no formato que eu preciso. Vou te mostrar cada um deles. Tenho aqui para fazer o queijo brie, o biscoitinho, o salame, a cenoura palito e a azeitona. E vamos começar a decorar fazendo o salame da nossa tábua. Antes de começar, eu sempre gosto de deixar um guardanapo ou um papel toalha levemente umedecido com água. Isso é bom porque a gente consegue limpar a agulha de confeitar, ou você pode utilizar também um palitinho de dente. Então, eu sempre gosto de fazer isso e deixar esse papel toalha aqui na lateral. E agora, vamos começar a fazer o salame. Eu tenho aqui o glacê no ponto de contorno e preenchimento, e eu estou usando uma cor bordô para aparecer mais com a cor. Fazendo aqui o contorno, o preenchimento. Com a agulha. Sempre ajeitando as beiradinhas, levando o glacê para eventualmente algum lugar onde não tenha. E agora eu vou dar uma chacoalhada nele. Uma sacudida, uma chacoalhada para o glacê alisar. E agora, com o glacê branco, também no ponto de contorno e preenchimento, eu vou fazer aquela gordura do salame. Então, você pode fazer algumas bolinhas para imitar a gordura. E vou fazer alguns tracinhos aqui, que é para imitar também aquela gordura que fica um pouquinho mais espalhada pelo salame. Agora, com a ajuda da agulha, você vai, passar assim aleatoriamente. Para espalhar bem esse branco aqui. Justamente para fazer essa imitação com a agulha, para que não fique um tracinho perfeito, para que imite realmente aquela gordura existente no salame. E por fim, novamente, dá uma batidinha, dá uma chacoalhada, e você vai ver que o glacê, estando no ponto correto, ele se alisa bem certinho. E agora eu vou levar o nosso salame para secar. E agora vamos decorar
a cenoura. Eu optei por fazer a cenoura no formato palito, para dar uma bossa, deixar o nosso kit de frios e petiscos bem divertido. Tá aqui a nossa cenoura palito. Estou usando o glacê laranja no ponto de contorno e preenchimento. Então, vou fazer aqui o contorno. E agora, vou preencher a parte interna da cenourinha. E depois, é claro, que eles estiverem secos, vamos também fazer alguns detalhes finais. E você utilizar para os seus biscoitos formatos diferentes, valoriza demais o seu trabalho. Então, por isso que eu gosto de utilizar, principalmente quando eu estou fazendo kits, formatos diversos, porque chama bastante a atenção das clientes. A cenoura já está quase pronta, eu também agora vou levar para secar o glacê. Se essas ideias estão te inspirando, imagina o que mais você pode descobrir acompanhando o meu canal. É só você se inscrever para não perder nenhuma novidade. Você vai lá no botão se inscrever e aproveita também, ativa as notificações, porque sempre que eu postar vídeo novo aqui, você vai ser a primeira a saber. Vamos agora continuar nossa decoração. Vamos fazer agora a azeitona. E antes da gente decorar, eu vou te mostrar como que a gente vai fazer o risquinho aqui para marcar a parte que ficaria o cabinho da azeitona e valorizar ainda mais os nossos biscoitos. Estou aqui com a nossa azeitona. Vou utilizar uma régua que eu tenho, comprei em papelaria comum e ela tem vários formatos. E eu vou pegar esse redondinho aqui e vou riscar no topo aqui da azeitona, para marcar justamente aquela parte da azeitona onde ficaria o cabinho. E se você não sabe, eu estou utilizando um lápis comum, lápis grafite. Esse aqui é lápis 6B. O grafite, ele pode ser utilizado na confeitaria e não causa nenhum prejuízo à saúde. Vamos começar a decorar essa azeitona? Azeitoninha na bailarina. Vou utilizar o glacê verde também no ponto de contorno e preenchimento. E vou começar aqui fazendo a marcação dessa bolinha que nós fizemos com o lápis. Ó. Marcada a bolinha, agora eu vou fazer o contorno e o preenchimento. Eu vou preencher aqui, tomando cuidado para que a bolinha não feche. Então, ó, você preenche em volta, mas sem fechar a bolinha. E agora é só ajeitar aqui o glacê, trazendo ele para as bordas. Vou ajeitando aqui, ó, toda a lateral do glacê, trazendo ele para as bordas, mas sempre mantendo aquela bolinha que eu fiz com o lápis. Essa bolinha não será fechada e no final, depois que estiver seco, você vai ver que a gente vai fazer um detalhe super legal para valorizar ainda mais a nossa azeitona. Eu vou tirar ela aqui com muito cuidado. Vou dar uma batidinha, uma chacoalhadinha.
E agora a nossa azeitona tá pronta, quase pronta. E eu vou levar ela para secar. E você tá vendo que ao final de cada biscoito que fizemos até agora, eu falei que eu ia levar para secar o glacê. A secagem do glacê é um processo super simples, que você pode fazer utilizando o forno comum da sua casa. Você deixa cada biscoito para secagem completa em torno de 2 horas. Isso vai variar dependendo do clima da sua cidade. Se você mora numa cidade muito úmida, muito fria, pode ser que demore um pouquinho mais para secar. Se você, ao contrário, mora numa cidade mais quente, mais seca, pode ser que o seu tempo de secagem seja menor. Mas eu gosto para uma secagem completa dos biscoitos, que é o que eu preciso para a gente finalizar a nossa tábua de frios e petiscos, eu gosto de deixar em torno de 2 horas. Você pode utilizar o fogão da sua casa, o forno normal, em torno de 180 graus, deixando um pouquinho a porta do forno aberta, para que possa haver ali a troca do ar quente do forno com o ar mais fresco do ambiente. Você pode também secar os seus biscoitos em um forninho elétrico. Para forninho elétrico, se ele tiver a temperatura de 50 graus, você pode usá-lo na temperatura de 50 graus para secar o glacê. Caso seu forninho elétrico não tenha uma temperatura tão baixa assim, de 50 graus, você vai usar o seu forninho elétrico na temperatura mais baixa que ele tiver. E vai deixar a porta do seu forninho também um pouco aberta para que haja a troca do ar do ambiente com o ar quente de dentro do seu forno. E você vai ver que é bem simples fazer o processo de secagem. Se você está curtindo essa ideia de transformar biscoitos em algo tão criativo, já sabe, né? Compartilha comigo a sua opinião aqui embaixo. Ela vai fazer toda a diferença para eu ler, saber o que você está achando, para eu continuar trazendo mais e mais ideias incríveis como essa. Então, comenta aqui embaixo desse vídeo o que você está achando até agora, para eu poder te conhecer um pouquinho e trazer mais ideias sensacionais. Agora, vamos fazer o nosso queijo brie. Vamos começar? Aqui eu tenho os biscoitos assados. Eu fiz o queijo e fiz 2 cortes pequenos para a gente dar uma bossa na nossa tábua e não deixar ele apenas redondo. Já fiz aqui como se 2 pedacinhos estivessem já cortados. Para fazer o queijo, eu vou utilizar o glacê branco no ponto de contorno e preenchimento. Mas o queijo brie, ele tem uma particularidade que é a parte de cima do queijo brie. Ele não é um queijo lisinho, retinho, como alguns queijos são. Ele é um queijo um pouco irregular, com uma camada branca bastante irregular na sua superfície. Então, para fazer esse efeito irregular, eu vou utilizar aqui papel manteiga. Papel manteiga que você compra em supermercado e até mesmo em papelaria. Eu trouxe aqui um pedaço grande, mas a gente vai olhar aqui no biscoito e, com a ajuda de uma tesoura, cortar o papel manteiga do tamanho que fique ideal para cobrir os nossos biscoitos. Então, eu vou te mostrar aqui na minha mesa como isso é feito. Agora, eu vou olhar aqui mais ou menos, e é de olho mesmo. Você não precisa medir com régua, nada disso. E vou cortar um pedacinho para cada biscoito. Então, cortei um quadradinho que vai servir aqui para esse. Para esse outro, vou cortar também um outro quadradinho, que vai servir para esse. E para o maior, eu vou fazer a mesma coisa. Vou posicionar aqui o meu papel manteiga e, de olho mesmo,
cortar aqui um pedaço que cubra toda a superfície do biscoito. Então, já recortei aqui os pedaços que eu preciso. E antes de começar a glacear, o que você vai fazer? Você vai amassar todos esses pedaços de papel manteiga. Então, ó, eu vou amassar. Não precisa amassar muito, porque eu quero dar esse aspecto do queijo brie. Então, você vai amassar, dá uma olhadinha ali no tanto que você amassou, se tá ok. Depois que você vai amassar, você vai esticar, justamente para o papel poder ficar com esses leves vincos, leves amassados. E você vai fazer assim com todos os biscoitos, todos os pedaços de papel correspondentes aos biscoitos que você vai decorar. Vou fazer aqui, ó, com os pequenos também, a massa. Dá uma esticadinha. Esse aqui a mesma coisa. Amassando e dando uma esticadinha. Então, agora eu vou começar a decorar os biscoitos e, com o glacê ainda molhado, logo em seguida, eu vou colocar o papel por cima. Então, estou usando o glacê branco no ponto de contorno e preenchimento. Vou fazer o contorno. Nesse caso aqui, quando você for usar essa técnica, não precisa você lotar o biscoito de glacê. Você vai ver que eu vou fazer o preenchimento dele com uma camada de glacê que não é muito grossa, não é muito alta, porque a gente vai colocar o papel por cima. Então, se você colocar uma grande quantidade de glacê aqui, na hora que você colocar o papel, ele pode escorrer do seu biscoito. E aí vai desperdiçar glacê à toa, não tem necessidade disso. Então, você vai colocar uma fina camada. Utilizando a agulha, vou trazer o glacê para toda a ponta, tal como fizemos nos outros. Sempre arrumando direitinho. Principalmente esse biscoito aqui, que ele tem um corte, então você vê direitinho na hora para trazer bem para os cantinhos. Traz o glacê, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Vou retirar o biscoito. Dar uma batidinha. Dar uma chacoalhada no biscoito. Para que o glacê se alise. O glacê já tá liso, eu vou vir aqui com o papel que você amassou e vou posicionar ele sobre o glacê. E aqui você vai dar uma leve pressionada em todo o papel, para ele grudar mesmo nesse glacê que você colocou por cima. Então, ó, vai levemente pressionando. E foi por isso que eu te falei que, nesse caso, você não pode lotar a superfície do seu biscoito de glacê. Porque se você colocar muito glacê, nesse momento que você está pressionando o papel, o seu glacê vai transbordar. Então, nesse caso aqui, para essa técnica aqui, não use muito glacê. E aí você vai com o dedo dando batidinhas assim, de leve, mas também pressionando de modo a fazer com que o papel manteiga grude. E aí você pode olhar, pode virar ele de lado, pode ver se tem alguma parte que talvez ainda não grudou muito bem e vai ajeitando, sempre com calma,
Não precisa ter pressa, o importante é que o seu trabalho fique maravilhoso. Então, você pode fazer no seu tempo. Esse pedaço aqui de queijo maior já está pronto. Eu também vou levar para secar para fazer os outros 2 pedaços menores. Então, vou retirar ele aqui da minha bailarina com cuidado. Quando você retirar, a mão mesmo, você pode olhar os lados, ver se está tudo ok. De repente, se tem um lado que você ainda não pressionou muito bem, precisa, ó. O meu já está ok. Eu vou levar ele aqui para secar e já vou fazer os outros 2 pedaços. E quero te lembrar que não tem problema de você levar o seu biscoito para secar, independente do método de secagem que você está usando, ou desidratadora, ou forno comum do seu fogão, ou forninho elétrico com o papel manteiga. Não há problema de você levar o papel manteiga no forno. Ele não pega fogo. Utilizamos aqui uma temperatura muito baixa, como eu já te falei antes. Então, não fique apreensiva que não vai nem danificar o seu forno e nem pegar fogo no papel manteiga, nada disso. Depois que o glacê estiver seco, você vai retirar o papel manteiga de cima do biscoito. Comece pelas laterais e vai puxando delicadamente o papel manteiga. Você vai ver que ele vai se soltar facilmente. Vai puxando pelos lados até ele se soltar completamente. E aí o biscoito já vai ficar com a textura que queremos do queijo brie. Se você quer aprender a fazer biscoitos decorados incríveis ou aperfeiçoar as suas técnicas e levar as suas criações de biscoito a outro nível, te convido a visitar o meu site tudobiscoito.com.br. Lá você encontra tudo aquilo que você precisa para aprender a fazer biscoitos decorados e transformar as suas habilidades em uma fonte de renda muito lucrativa. E agora, vamos decorar o biscoito. E eu quero aqui decorar esse biscoito simulando como se fosse um biscoito salgado. Então, para representar aqueles grãozinhos do sal por cima do biscoito, eu vou utilizar açúcar cristal. Então, antes de começar a sua decoração, já prepare um potinho com um pouco de açúcar cristal, que é o que eu vou fazer aqui agora. Separei aqui um potinho pequeno e vou colocar um pouquinho de açúcar cristal para representar justamente os grãozinhos do sal. Então, eu vou decorar, vou deixar o açúcar cristal aqui perto mesmo. Vou utilizar o glacê nessa cor aqui, meio nude, com um pouquinho de marrom, para dar aquela cor de biscoito assado, biscoito salgado. Vou colocar o glacê no biscoito e, na sequência, vou colocar aqui umas pitadinhas do açúcar cristal para que ele grude no glacê. Então, vamos começar a fazer a decoração. Esse biscoito aqui, eu cortei com esse formato. Ele não é totalmente redondo, ele tem aqui esses desníveis aqui na massa. Então, é bom você decorar sempre com bastante calma para que fique um trabalho bonito e mostre realmente o formato dele. Não precisa fazer o contorno. E agora vou fazer o preenchimento. Terminei de preencher, venho com a agulha e eu sempre gosto
de fazer esses arremates assim, principalmente quando tem uma pontinha, quando tem algum detalhe com a agulha. Eu gosto de ir trazendo o glacê com a agulha, ou se você não tiver agulha, pode ser um palitinho de dente. Eu acho que assim a gente consegue pegar todos os cantinhos perfeitamente, consegue regular a quantidade do glacê que a gente vai trazendo até as bordas. Então, eu gosto bastante de trabalhar com a agulha. Acho que facilita demais o trabalho, principalmente para biscoitos assim, que tem esses detalhes, essas pontinhas mais precisas. Glacê todo espalhado. Vou retirar aqui um pouquinho o biscoito. Sempre gosto de dar uma batidinha, uma chacoalhadinha para alisar bem a superfície. Agora, vou pegar, deixar o biscoito em cima do potinho para que o açúcar não se espalhe. Vou pegar aqui, ó, com a ponta dos dedos e jogar um pouquinho por cima. Só para dar a ideia daquele grãozinho de sal, de biscoito salgado. Ó, só para dar um detalhe bem bonito. E agora que o nosso biscoito salgado tá pronto, eu vou levar para secar. Passado todo o tempo de secagem completa, vamos agora fazer os detalhes finais, que você vai ver como os pequenos toques, pequenos detalhes valorizam demais o seu trabalho. Então, fica comigo que eu vou te mostrar tudo agora. Vamos começar pela cenoura, nossa cenourinha palito. E para dar pequenos toques de decoração nela, eu vou usar corante em gel branco e essência de baunilha branca. Vou te mostrar tudo aqui na minha mesa. Separei um potinho, já pinguei uma gota do corante em gel branco e sobre ele vou pingar uma gotinha de essência de baunilha. Utilizando um pincel bem fininho, eu vou mexer aqui bastante, vou dissolver o corante na essência de baunilha. Tiro o excesso. Você pode usar também um guardanapo para tirar o excesso. E eu vou fazer pequenos detalhes aqui, bem de levinho, na cenoura, como se fosse mesmo aqueles veiozinhos que a cenoura tem quando a gente corta ao meio, que ela tem umas marcações, não é completamente lisa. Isso dá um detalhe todo especial. Você vê aqui que ficaram tracinhos bem levinhos, bem pequenininhos, e o objetivo é esse. Eu não quero fazer nenhuma marcação forte, quero que seja um detalhe bem levinho, porque em meio à nossa tábua de frios e petiscos misturado, vai dar um efeito bem bonito. E você viu como é super simples de fazer e valoriza demais o seu biscoito. Depois da cenoura, eu vou fazer pequenos detalhezinhos também na azeitona e vou te mostrar aqui agora na minha mesa. Coloquei a azeitona aqui, já está totalmente seca. E utilizando o mesmo corante em gel branco com a essência de baunilha, eu vou mais uma vez tirar todo o excesso aqui. Se você quiser, pode tirar o excesso num guardanapo. E vou fazer também pequenas sombrinhas aqui na azeitona. Você vai ver que não é nada forte, é bem delicadinho, só para fazer uma sombra e dar um movimento. E aqui, nesse buraquinho, eu vou utilizar um pó aveludado verde musgo, justamente para não dar um contraste muito grande da cor da massa de biscoito com o verde de cima. Então, eu vou utilizar o pó verde musgo, bem pouquinho também, com um pincel só
para não deixar dar esse contraste muito grande. Então, tenho aqui um pincel, eu vou passar bem pouquinho no pó, tiro o excesso na própria tampinha e eu vou pintar esse buraquinho para que diminua esse contraste. Você pode pintar também aqui, ó, a beiradinha do glacê. Vai pegando bem pouquinho. O objetivo aqui é só diminuir o contraste e valorizar ainda mais o nosso biscoito. Viu como é simples fazer? Com pequenos detalhes, você vê que faz uma grande diferença no resultado final. Agora que todos os biscoitos estão finalizados, eu vou fazer aqui uma sugestão de montagem numa tábua. E isso você pode usar para montar também aí na sua casa e tirar fotos, colocar nas suas redes sociais. Então, vou te mostrar aqui na minha mesa. Eu peguei uma tábua comum, vou colocar aqui o queijo, os outros pedacinhos. Eu sempre gosto de colocar assim, de uma forma que essa tábua tenha movimento. Vou pegar aqui os salaminhos e eu também gosto de colocar um em cima do outro. Então, você pode arrumar assim, ou você pode arrumar um pela lateral, que também fica super bacana. As azeitonas, eu peguei um potinho comum de cerâmica e coloquei elas dentro, justamente para poder dar mais altura aqui na nossa tábua e dar essa sensação de movimento. As cenourinhas eu vou colocar aqui também e vou colocar elas uma por cima da outra, também dando esse movimento. Você pode colocar uma mais caidinha assim, fica bem bacana. E aqui vou colocar os biscoitinhos. Também gosto de colocar um assim por cima do outro. E eu sempre gosto de complementar a decoração, principalmente se você for fazer fotos para suas redes sociais. Então, eu peguei aqui, ó, uma espátula de patê, coloquei aqui e peguei também um pouquinho de alecrim seco, que você usa mesmo para cozinhar. E para dar uma bossa, eu salpiquei aqui em cima do nosso queijo brie, que dá um movimento, deixa o biscoito bem mais interessante. E aí você pode colocar a quantidade que você quiser. Se você tiver também outra forma de montagem que você prefira, você pode ficar à vontade. Pode fazer numa tábua redonda, numa tábua retangular, que fica lindo do mesmo jeito. E eu tenho certeza que vai chamar muitíssimo a atenção das suas clientes. Se você gostou do vídeo de hoje, gostou dessa tábua de petiscos e de frios, toda feita de biscoito, deixa o seu like nesse vídeo. E é super fácil, é só você apertar o botão do joinha. Não esquece também de se inscrever no canal. É só clicar no botão de se inscrever, porque aí os próximos vídeos você já vai saber logo de primeira e pode vir a assistir para colocar tudo em prática. Te convido também a me seguir nas minhas redes sociais. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a minha rede social. Lá
Além de eu fazer lives ao vivo, ensinando técnicas, decorações e falando sobre vendas de biscoito, eu também coloco sempre muito conteúdo para você que já faz biscoito aperfeiçoar cada vez mais as suas técnicas. E para você que não faz, começar a fazer biscoitos de um jeito certo e muito lucrativo. Até o próximo vídeo!